episódio número 26. Infelizmente, né, a nossa amiga Sheila não está presente. Temos o Gabriel aqui, felizmente, para trazer a opinião, né, reflexão. E no episódio de hoje a gente separou aqui alguns tópicos, né, que a gente acha super importante para o esporte feminino, né, para atletas de futebol feminino. A gente vai falar do ciclo menstrual, a gente vai falar do alumínio, né, em desodorantes, enfim, existem outras coisas também, mulher, né, normalmente maquiagem, né, tem muita menina às vezes nova, 12, 13 anos, com essa coisa de modinha, colocando maquiagem, tem que tomar cuidado, né, porque a pele é um órgão, né, você tem que tomar cuidado com o que você coloca na sua pele, né. Vamos falar sobre a mudança de vida de 10 anos, uma mudança de vida de uma atleta, em 10 anos tudo mudou, atraso de pagamento no Corinthians, e a gente fecha com o Botafogo, ganhando de 22-0 no Campeonato Carioca, se não me engano, sub-20. Né? Então, no nosso primeiro momento aqui, né, o ciclo menstrual no esporte, eu vou compartilhar aqui uma fotografia. Eu acho isso importante para as meninas, né? Vou colocar aqui. Tá aqui, para cá, aqui. Vamos lá. Beleza. Ciclo menstrual pode influenciar sua vontade de se movimentar, né? Talvez a menina diga, mas o que isso tem a ver, né? E por que a gente acha isso importante? Uma menina de 15 anos, né? Ela não vai ter o mesmo conhecimento e a mesma experiência de uma mulher de 30 anos, entendeu? E nem sempre as meninas têm ali os pais próximos e também, né, com informação para ajudar essa menina, entendeu? Então, é muito comum a menina estar ali nos seus 15 anos, ela não entende direito o que está acontecendo, só é falado, você tem que usar isso, quando isso acontecer você usa isso, quando isso acontecer você faz isso, mas não tem uma orientação para a menina entender o que está se passando no corpo dela. Então, a nossa sugestão para as meninas é a busca de informação. Hoje em dia, com a internet, né, você sabe ler, eu não sou médica, você não precisa ser médica, você sabe ler, então você busca informação em 3, 4, 5 fontes diferentes, você busca informação para você entender o seu corpo. Né, porque o ciclo são basicamente 4 períodos, né, e ele fala aqui do estudo que foi feito, né, um pouco mais de passo, fala sobre a questão energética das meninas. Você é atleta, você é menina, está nos seus 15 anos, de repente você, poxa, tem dias que eu estou tão disposta, tem dias que parece que não tenho força nem de sair da cama. Sim, né, é isso que acontece. Então fala aqui do estradiol, que é o estrogênio, que é um tipo vamos dizer, pertence ao estrogênio, né, tem o estradiol 1, 2 e 3, então é importante a menina, né, entender isso, né, e buscar essa informação, né. A gente não está aqui querendo ser médico ou ser orientador de medicina, a gente só está aqui tentando dizer para essa menina que é importante ela buscar informação, porque em um mês ela vai ter períodos que ela vai estar super motivada para jogar, correr, fazer de tudo, e vai ter momentos naquele mês que ela não vai ter força nem de sair da cama. Tem menina que se sente muito mal, tem menina que parece que ela está literalmente, aspas, doente, ela fica muito mal. Então, assim, você precisa entender isso, buscar informação, se cuidar. Se você dormir melhor, esse período ruim, ele atenua um pouco. Se você se alimentar melhor, atenua um pouco. Então, na verdade, Gabriel, eu queria nem ouvir a sua opinião, mas assim, né, você é pai de menina, e assim como eu também casado, né, é importante as meninas buscarem essa informação, porque às vezes os pais ou trabalham demais, ou não tem também o conhecimento para orientar a menina, entendeu? Como é que você vê isso, por gentileza? Antes de mais, boa tarde a todas e todos que nos veem, grande abraço ao nosso amigo Igor e à nossa amiga Sheila, que estamos presentes connosco. Bem, de facto, este tema é um tema que nos toca, não é? E sobretudo para o futebol feminino. Mais uma vez, temos aqui 2 homens a falar de algo que não conhecemos diretamente, nem poderemos conhecer, não é? Ciclo menstrual, os homens não menstruam, os homens biológicos, pronto, para deixar isso claro. E, portanto, de facto, é uma situação que no futebol feminino em particular só afeta, portanto, as mulheres biológicas e, portanto, nós já falámos na questão do LCA, portanto, desse tipo de lesões noutros episódios, mas tudo tem a ver exatamente com isto, com a questão de menstruação, que provoca, obviamente, alterações hormonais das mulheres, que infelizmente, em vez de as deixar mais fortes, não é? Naquele período é o contrário, é aquele momento onde, não é, estão mais vulneráveis a ter tipos de lesões. Então requer cuidados redobrados. Ou seja, não vamos pensar nisto como as mulheres são mais fracas, não é nada disso. As mulheres
já são as únicas que fazem os maiores milagres, que é trazer vida, não é? Portanto, um homem nunca poderia sonhar isso, não é? E as dores que as mulheres suportam, portanto, as mulheres em si são grandes guerreiras. E, portanto, não é serem mais fracas, são exatamente são particularidades do sexo feminino. E nós, sabendo disso, não podemos dizer, bem, e o que é que podemos fazer para alterar? Bem, biologicamente não podemos fazer nada, não é? As mulheres não podem fazer nada, aprendem a lidar com isso. O que se pode fazer, do ponto de vista futebolístico, além dos clubes, as comissões técnicas, portanto, de toda a infraestrutura do clube, apoiar e estar preparado para apoiar as mulheres, seja em material, portanto, seja um penso, seja o que for, seja também em apoio psicológico, tudo, e físico, obviamente, para ajudar as mulheres, e as mulheres terem, obviamente, as jogadoras terem apoio em casa, portanto, o seu suporte também familiar e pessoal, para que nesse período onde as hormonas afetam não só o corpo a nível físico, mas também mental, que estejam preparadas e percebam. Ninguém vos diz que têm que estar paradas, não é um objetivo estarem paradas quando estão nesse período menstrual, mas têm que ter cuidados. Ou seja, não é parar, é só ter cuidados. Ok? Portanto, e isto é muito importante, não é, dói-me, vou parar, não é? Porque depois, se pararem, também tem o problema de, como é a forma física, estamos a falar de futebol, também se perde, portanto, não se pode parar. Pode-se fazer, é a mesma coisa. Se eu quero ir para um lado, quero correr, se calhar tenho uma preparação física, outra pessoa tem outra, pronto, eu corro. A nossa amiga está mais em forma do que eu, consegue correr muito mais. Mas como os dois queremos chegar ao mesmo sítio, não é? O Igor vai correndo, eu já não tenho cardio aqui, mas em vez de ficar parado, vou andar. Não é? Não cansa tanto, não é? Mas não paro. É isso que eu quero dizer. Ou seja, e o Igor pode chegar primeiro, mas chegamos os dois. E o importante é que as meninas que estão a ver isto percebam. O importante é chegar lá. Ou seja, o que a analogia é continuarem a trabalhar, mas com cuidados. Ok? Se eu continuasse a correr e já não aguentasse, ainda caía no chão, eu não me levantava mais. Não é? Portanto, vocês não querem parar, querem ter esses cuidados. Portanto, de facto, é uma situação muito particular nas mulheres. Felizmente, cada vez mais clubes têm essas informações e estão preparados. Mesmo os homens que trabalham no futebol feminino já estão cada vez têm mais informação, já sabem mais o que ajudar, mas o importante é terem sempre o apoio das vossas treinadores, dos dirigentes, okay, de toda essa estrutura de apoio, porque quem também investe no futebol feminino tem que saber as particularidades. Volto a dizer, não é uma coisa má. Obviamente não nos faz rir nem mais, é uma coisa que, pronto, causa dores às mulheres, mas é uma particularidade da mulher. Okay? E não quer dizer que o futebol vá sair pior por causa disso, é só perceber que durante aqueles momentos treinar com outros tipos de intensidades, com outros tipos de portanto, cuidados. Por isso, tenham isso em atenção, é o conselho que eu deixo, e tentem sempre informar, ok? Tentem sempre andar protegidas também nesses momentos, seja pensos, seja outras coisas, ok? E nunca tenham vergonha do vosso corpo, nunca tenham problemas com isso, sobretudo as meninas que estejam a jogar futebol e estejam naquela fase em que o período está a aparecer, não é? Ok? Não, claro que nós queremos, vocês meninas querem os conselhos de outras mulheres e sobretudo do vosso seio familiar, mas como homens o máximo que podemos dizer é muita força e não pensem que o vosso corpo agora é esquisito, é feio, não. O vosso corpo continua a ser vosso, continua a ser bonito, mas agora é um período diferente da vossa vida e, portanto, é adaptar e continuar a jogar, portanto, bola para a frente. Portanto, é aquilo que eu posso dizer sobre este assunto. Do ponto de vista científico, para terminar, isto tem 4 fases, não é? É a fase menstrual, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Há que ter atenção aqui na fase ovulatória, que é o pico do estrogênio, okay? Que é a tal situação onde aumenta o perigo da lesão. Isto, por outras palavras, para perceberem, é mais ou menos entre o 13º dia, portanto 13 e 15, 15º dia. Mais ou menos por esta altura terem este cuidado redobrado. Nos primeiros dias do 1 ao 5, do 1º ao 5º, mais ou menos normal, ok? Depois começa a subir do 6º ao 12º, depois tem esse tal pico, e depois na fase lútea aumenta a progesterona, ok? Portanto, o corpo como retém mais líquidos, há mais frequência cardíaca, por isso é que eu digo em termos de intensidade, mas têm que ter atenção a isso, ok? Mas depois, que é entre os 16 e os 28, mas depois volta tudo ao normal, como eu digo, depois fazem a vossa vida. Mas, do ponto de vista científico, terem atenção a estas fases, isto é do ponto de vista científico e teórico, mas quem sente são as mulheres e quem pode dar sempre melhores conselhos é as mulheres, por isso, se não acreditarem, não é não acreditarem, se perceberem o que eu estou a dizer e o que o Igor está a dizer, mas mesmo assim quiserem ter um conselho de uma mulher, façam isso, procurem, porque só quem sente pode também dar o melhor conselho. Mas isto é o que nós podemos vos dizer, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista prático, ok? É a minha opinião. Perfeito, Gabriel, obrigado. Excelente informação. Essa é a nossa ideia, né? Trazer informação aqui e as meninas precisam criar esse hábito de buscar informação. Poxa, o Gabriel falou disso, vai lá buscar informação. O Igor falou isso, vai lá buscar informação. Para você estar sempre, né, atenta às coisas que estão acontecendo. Excelente, obrigado, Gabriel. Tá? Vamos passar para o próximo tópico aqui. Na verdade, esse aqui é mesmo uma notícia, né, que a gente gostaria de trazer. Não tem o que comentar muito, é mesmo expor e compartilhar a notícia, né?
eu gostaria que as meninas prestassem atenção nesse vídeo aqui, que eu acho super importante saber o que está acontecendo. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. O que ela vai falar, né? Doutora Cristiane. Every woman who uses deodorant needs to hear this. You spray it, swipe it, forget about it. But right under your arms, that's where your lymph nodes live, the gateway to your immune system. Most deodorants are filled with aluminum, synthetic fragrance, even BHT, a chemical linked to cancer and banned in some countries. These ingredients don't just stay on the surface. Your armpits have ultra-absorbent skin, and they lead straight into your bloodstream. And the worst part, you don't feel a thing. These chemicals build up slowly, silently, every single day. Woman who... Excelente, tá ok. Antes de passar para a próxima imagem aqui, né, eu procuro sempre observar, né, a doutora Cristiane, ela tem uma página na internet bem interessante. Então, ele está falando inglês, mas tem ali a legenda, ele está falando de desodorante, né? As meninas, né, além da gente acabou de falar, ciclo menstrual, isso é hormônio. Então, para a mulher ainda é pior, porque você já tem basicamente 4 momentos dentro do mês que os hormônios estão alterando. E aí, se você coloca dentro do seu corpo substâncias que não são bem-vindas, ainda pode piorar ainda mais isso, né? E aí ele fala ali do desodorante, porque o desodorante tem alumínio, quando a pessoa pegar ali o desodorante e for procurar no rótulo, a maioria deles tem alumínio, e isso não é bem-vindo ao corpo. Então, é para as meninas atentarem. E aí, como eu disse, eu fiz aqui também. Eu fui buscar informação. Então, vou compartilhar aqui, né, 2 artigos que eu encontrei. Está escrito aqui, artigos de 2023. Está aparecendo aí? Tá aparecendo, beleza. Artigos de 2023, correlação, né? Pelo menos aqui na imagem não apareceu. Não apareceu para você? Não. Ah, beleza. Foi? Agora está a carregar, exatamente. Beleza, então tá aqui. Artigo científico, né? É aquilo que eu disse para as meninas. Você escutou alguma coisa? Vai buscar informação, né? Você não é médica, mas você sabe ler. Então aqui, correlação entre a exposição diária de alumínio e o risco de câncer na mama. Então tá aqui um artigo científico. Então a gente percebe que isso não é balela, não é blá blá blá. É uma coisa real, pode afetar a saúde das meninas, das mulheres, né? E um outro artigo aqui, parabeno, né? Parabens effects on female. Então está falando aqui, né? A saúde da reprodução da mulher. Isso vai influenciar lá no ciclo hormonal, porque está falando de reprodução, né? O homem não tem ciclo hormonal, porque apesar de a gente viver numa sociedade esquisita ultimamente, o homem, pode ter essa certeza, ele não vai engravidar. Então está falando aqui de ciclo de reprodução. Reprodução é o ciclo hormonal das mulheres. Está aqui, female reproductive. Então, 2 artigos que eu encontrei, 2024, falando exatamente sobre essa questão do desodorante. Então, deixa eu retornar aqui, né? Antes da gente passar para o próximo tópico, eu só queria trazer essa notícia, acho que é importante isso para as meninas, que a pele é um órgão. A pele não é só uma casca. A pele é um órgão e o que você põe na pele vai para o sangue. Meninas, tudo que você põe na pele vai para o sangue. Então tem que tomar muito cuidado com o que você passa na sua pele, porque pode ser muito ruim para a sua saúde. Essa é a informação que a gente gostaria de trazer aqui, né? E, enfim... Se me permite, só gostava só de acrescentar aqui um ponto, porque tem a ver com a informação que estávamos a falar, e é sempre importante para as pessoas. Do ponto de vista científico, até ao momento, daquilo que nós temos acesso, não há propriamente um problema de saúde que seja causado por desodorizantes com alumínio, que são basicamente quase todos os que estão no mercado. Portanto, ou seja, o que é importante dizer é que se os sem alumínio são melhor, são. Ok? Também deixar claro. São porquê? Porque fazem o mesmo que os que têm alumínio, portanto, de um ponto de vista de ajudam para aquilo que nós queremos não transpirar, só qual é a diferença? Respeitam o processo natural do corpo, ok? E em vez de bloquearem aquela parte de transpiração normal, atuam de uma forma que em bloqueiam os hormônios que, portanto, libertam o odor. Ou seja, na prática, não é? Portanto, o corpo funciona normalmente, só que não há cheiro. Não há cheiro, mau cheiro. Portanto, nesse sentido é melhor. Agora, só para deixar claro que não é preciso, e eu não estou a defender nenhuma marca, não sou pago por ninguém para isso, só para vos dizer que se tiverem pele sensível, e sobretudo lá está para estas situações que o nosso amigo estava a falar, por causa da menstruação e tudo, é melhor, se puderem, ter uns desodorizantes sem alumínio, ok? E isso é claro, como água.
Agora, se não tiverem outra hipótese e pensam, estou a cheirar muito mal e tudo mais, epá, e se não houver um sabonete que possa um pouco a mão ou coisa assim, também se tocarem com o desodorizante, não vão morrer. Isto é só para nós alertarmos e seguirmos as indicações médicas que existem, mas claramente que sem alumínio é melhor, e hoje em dia as grandes marcas também já têm essas opções. Portanto, o que nós queremos sempre é trazer-vos esta situação de que, sobretudo para as mulheres, período hormonal, a pele sensível e tudo, é importante ter um desodorizante sem alumínio. Isso é certo. Okay? É só para deixar esse ponto, para também não pensarem que estamos aqui a dizer logo, se tiver alumínio, vai acontecer alguma coisa. O nosso amigo disse, fantástico, é só para eu complementar com algo que pesquisei sobre o assunto aqui e descobri que a nível científico, até ao momento, se calhar daqui a 5 anos, alguém diz, não, descobri, e é aprovado e afinal pronto. Mas até ao momento não há essas indicações científicas, pelo menos no que toca a cancros e outro tipo de problemas de saúde. Perfeito, Gabriel, obrigado, exatamente isso. Como a gente sempre fala, né, busca informação, né, a gente traz aqui as informações e as meninas são inteligentes, entendeu? Vai buscar informação, vai saber o que está sendo falado, o que está acontecendo, 3, 4, 5 fontes, mas é exatamente isso. O importante é a menina saber, né, pelo menos uma noção básica, né, do que está acontecendo. Perfeito, Gabriel, obrigado. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Tá aqui, mudança de vida em 10 anos, né? Uma atleta, uma história de vida bem legal, né? Ela teve praticamente, de fato, mudança de vida, né, em 10 anos. Deixa eu achar aqui, tá aqui ela aqui. Vou mostrar aqui. Sai aqui, volta para cá. Aí vai, beleza. Bom, a Giovanna Henrique, né? Eu não conhecia, né? Tive a oportunidade de ver essa história dela. Fazia ginástica artística e jogava futebol. Aos 16 anos e aos 26 anos, seleção brasileira, campeã da Copa América, enfim. Então, né? Outra menina, não, é a mesma menina. Jogava futebol nas favelas, medalhista olímpica, não, é outra menina. Em 10 anos a vida mudou. Então, o que isso serve para outra aqui, menina? Jogava no São José e medalhista olímpica, campeã da Libertadores e campeã espanhola, ou seja, foi jogar futebol na Espanha. Jogava futebol com meninos em 2016, 2026, jogando futebol na seleção brasileira com a Marta, né? Jogava nas categorias de base do América em 2016, em 2026, medalhista olímpica, seleção brasileira. Então são exemplos que em 10 anos, né, jogava no Rondonópolis, Mato Grosso, 2026, medalhista olímpica, Libertadores e Portuguesa. Ao que parece, foi jogar futebol em Portugal. Jogar futsal nas quadras de Tabatinga, interior de São Paulo. Bola de prata, bola de ouro, melhor atacante revelação, 2026. Então mudou, né? É interessante, é bonito de mostrar isso porque, né, as coisas estão acontecendo, as oportunidades estão surgindo para as meninas, né? Você vê que em 10 anos, né, as coisas mudam. E Gabriel já falou isso aqui anteriormente, né? Resiliência, foco, não desistir. Parece impossível, mas, né, as oportunidades estão surgindo. Tem muita coisa para melhorar, mas o futebol feminino está melhorando, né? E qual é a sua opinião, Gabriel? Por gentileza, esse momento, você vê exemplos como esse, né? E acredito que em Portugal também tem esse tipo de exemplo, né? A menina que jogava lá num lugarzinho escondido e tal, ninguém nem sabia. E, de repente, hoje a menina está jogando no Porto, no Braga, enfim, no Sport, né? E é o que acontece, né? As meninas mais novas não acreditam, mas é o que acontece, né, Gabriel? Exatamente. Meu amigo, fico muito feliz e eu quero que as meninas percebam isto. O futebol masculino pode parecer, obviamente, à partida, que não vou chamar superior, mas seja mais avançado do que o feminino, já existe há mais tempo. Os homens na sociedade, infelizmente, eu sou homem, obviamente, não tem problema em dizer, em muitos países estão num patamar superior que as mulheres, até aquela situação social que nós falamos, ou seja, parece que o homem é que manda e a mulher é subserviente. Tudo isso que relega a mulher para um segundo plano e, portanto, quando vem em futebol masculino, pensa, alguma vez eu podia ganhar o que o Neymar ganha e tal. Eu percebo isso. Mas pensem de outra forma. Enquanto o masculino é de tal forma competitivo que alguém chegar lá acima é uma vitória tremenda, porque é mesmo muito difícil, no feminino não deixa de ser difícil. Mas como ele está a evoluir, do ponto de vista estrutural, ou seja, o futebol masculino, ele existe, não é? O que pode acontecer é alguém querer investir num clube, ele crescer, haver uma liga que se torne um bocadinho mais competitiva, mas o futebol masculino é aquilo. Os maiores clubes são aqueles, portanto, está mais ou menos tudo estabelecido. No feminino, há muita coisa a mudar, todos os dias.
É assim uma espécie de Eldorado, não é? Só vai para uma terra nova que não tem ninguém e há muitas possibilidades. Portanto, eu quero que vocês meninas pensem nisto. Há clubes a aparecer, há clubes históricos a investir no futebol feminino que antes não investiam, há oportunidades a aparecer. Portanto, vocês têm sempre esta expectativa de que podem ser vocês as próximas grandes jogadoras. E estes exemplos que o nosso amigo Igor mostrou são fantásticos, porque são meninas que, tal como vocês, se calhar pensavam, está bem, mas porque é que eu vou chegar lá acima? Não, é muito difícil, também ninguém vai apostar em mim, sou menina, sou mulher, não é? Não é? Mas, o que aconteceu? Elas acreditaram, não desistiram. 10 anos é muito tempo. E eu digo muito tempo porque alguém pode pensar, não tenho sucesso num ano, e 2 e 3. 10 anos. Não é do dia para a noite. Mas 10 anos mudaram tudo. E sobretudo vocês que têm 12, 13, 14, 15, 16, daqui a 10 anos vocês têm menos de 30, vocês ainda estão no auge da vossa carreira. Mas lá está, podem chegar ao topo, ou perto do topo, ou seja o que for, mas terem uma grande carreira. Não podem é desistir e têm que ter sempre algo que ninguém pode vos dar, ou por muitas palavras que alguém vos possa dar, há uma coisa que vocês têm que ninguém vos dá, que é ter esperança. Tudo tem que começar em vocês, ter o sonho. Okay? Se uma pessoa acreditar em si própria, ninguém a derruba. Okay? Por muito que esteja a vir pedras, chuva, tempestades, quem acredita em si próprio e continua a trabalhar com humildade, chega, passa por isso tudo. Okay? Como se vocês fossem super heroínas, super mulheres. As coisas vêm e não vos afetam. Agora, se vocês não tiverem essa confiança em vocês e sobretudo essa ambição, querer melhorar, querer trabalhar, ok? Ouvir o que os outros dizem, absorver o que é bom, deitar o que é mau para fora, e muitas vezes eu sei que isso é difícil, toca naqueles aspectos mentais que já falámos aqui noutros episódios, mas é isso, ninguém vos pode dar por isso. Se vocês acreditarem, vou dizer desta forma, se toda a gente acreditar, o mundo inteiro acreditar em vocês, mas vocês não acreditarem, vocês vão falhar. Mas o mundo inteiro pode votar contra vocês, não acreditarem em vocês, vocês acreditarem têm sempre chance de conseguir. Percebem a diferença? Portanto, tudo começa em nós. Okay? Portanto, se vocês tiverem esse pensamento, tudo pode acontecer. Se vocês desistirem, ninguém vai a casa buscar, toma aqui um contrato milionário. Okay? Isso não existe. Têm que ir buscá-lo, têm que ter que lutar por ele. E o futebol feminino, por estar a crescer, cada vez vai haver mais oportunidades para mais jogadoras, em mais países, em mais ligas e cada vez com mais dinheiro e visibilidade. Okay? Portanto, tudo é possível, desde que haja esse trabalho, a sua humildade. Eu já falei no outro episódio, é aqui o equilíbrio entre a confiança, okay? Nós pensarmos, eu tenho qualidade, eu sei que consigo, e a humildade de, eu posso ter isto, mas tenho muito para aprender, tenho que ouvir, tenho que trabalhar, portanto, e não desistir. Portanto, estes dois ingredientes, se vocês os tiverem, o resto, há a parte da sorte, mas isso não controlamos, mas mesmo para ter sorte é preciso estar na posição, no sítio certo, para podermos ter sorte. Em casa ninguém tem sorte, ok? Por isso, não desistam e percebam que com estes exemplos, os próximos exemplos podem ser vocês, daqui a muitos anos. Portanto, não desistam, como eu já disse várias vezes em vários episódios, sempre, enquanto não desistirem, enquanto há luz, há esperança. Portanto, sigam o vosso caminho, que certamente estão mais próximas de conseguir lá chegar. Perfeito, Gabriel, obrigado. Tá? É exatamente isso, né? A Marta, que hoje, né, é a grande atleta do futebol feminino, né? Muitos, inclusive, dizem que é a melhor atleta de futebol feminino da história, enfim. A Marta, um dia ela estava lá em Alagoas, né, que é um estado do Nordeste, entendeu? Financeiramente, numa situação muito difícil, e hoje ela é a Marta. Então, né? Existe a possibilidade, pode não ser uma grande possibilidade, é muito difícil, mas existe a possibilidade, tem que tentar, não pode desistir. Obrigado, Gabriel, perfeito. Vamos passar aqui para o próximo tópico, penúltimo tópico nosso, atraso de pagamentos no Corinthians, né? Eu vi essa notícia, né? Espero que, né, caso seja uma notícia verdadeira, né, seja resolvido isso, porque não é o que o futebol feminino precisa, né? Então tem aqui, né, tá a imagem aqui, tá. Né, atraso dos direitos de imagem das atletas do Corinthians feminino chega a 27 dias, às vésperas do segundo vencimento, né? Então, o que parece aqui, pela notícia, é que está tendo problemas lá de pagamento, né, das meninas, das atletas de futebol feminino do Corinthians, né? E aí eu fico me perguntando, né, não é o tipo de notícia que a gente gostaria, né? A Copa do Mundo está aí na porta do futebol feminino no Brasil, 2027, tem um monte de coisa acontecendo, e se essa notícia for de fato, né, o que está acontecendo, você calcula, se o Corinthians está com esse problema, imagina as equipes da segunda divisão, né? Porque o Corinthians é uma superpotência da América do Sul, né? Um clube internacional. Agora, imagina o futebol feminino do Nordeste, das equipes do Nordeste, do Norte e Nordeste, né?
Assim, eu gostaria de ver outras notícias levando para uma outra direção o futebol feminino, mas eu vejo muita notícia aproveitando a onda de Copa do Mundo, mas não notícias que realmente você perceba algum tipo de fundação para o futebol feminino, entendeu? Eu vejo muita coisa vinda do governo, entendeu? Agora o governo muda, a cada 4 anos muda o governo, então não vejo de forma inteligente você ficar... esse clube existe porque o prefeito apoia, isso aqui existe porque o governador apoia, isso aqui, não sei o que, é porque o governo... Enfim, como é que você vê, Gabriel, um clube do tamanho do Corinthians, né, com uma notícia como essa, caso seja verdade, né, porque a gente sabe, saiu na mídia, alguma coisa tem, mas talvez não seja bem assim, mas enfim. Como é que você vê Copa do Mundo aí, uma notícia como essa, por favor, Gabriel? Bem, do que pude apurar, lá está, o nosso amigo agora dizia muito bem, não podemos saber 100% se é verdade ou não, mas do que pude apurar, não está em causa o salário, mas sim os prémios relativos aos direitos de imagem, que são devidos também, ou seja, as jogadoras têm o direito de receber, os masculinos também. Se o masculino recebe e o feminino não recebe, então para mim isso já não tem a ver com uma má gestão financeira propriamente do clube, que também seria mau, claro, mas seria algo discriminatório perante as mulheres. Porque nós já dissemos, já falámos aqui várias vezes sobre o assunto, se tem futebol feminino, se investe, tem que se investir como deve ser, tem que se ter planeamento e se falhar alguma coisa no clube não se pode ir tirar ao feminino. Okay? Há clubes inclusive que até o feminino possa até estar a dar muito dinheiro ao clube em vez do masculino. Existem vários casos, tanto no Brasil, até em Portugal e em outros países desta situação, deste exemplo. Portanto, perceber porque é que as mulheres não estão a receber, que eu saiba não foi falado do assunto relativamente aos homens do Corinthians. As mulheres do Corinthians estão no topo, ok? Corinthians vence as Copas Américas, Copa América, desculpa, a Libertadores, vence o Brasileirão, é uma equipa de topo no Brasil e no continente americano, certamente a nível internacional também. Portanto, se um clube destes em que o feminino tem este poderio, não lhes dão os direitos de imagem, que são certamente menores em quantidade financeira do que o salário, não é? Nós sabemos que pode acontecer muita coisa. Pode haver casos de corrupção, pode haver casos de má gestão, incompetência, pode haver alguma situação financeira que esteja a atrasar o pagamento, seja até justificável, não sei, tinha que saber mais a fundo a situação, mas de facto, se isto for verdade, é grave, não dá uma boa imagem do futebol feminino no geral, porque não teve só com o Brasil, estas coisas quando acontecem, uma menina que veja isto, esteja no Japão, vai pensar, mas isto masculino não acontecia, ela vai logo levar o assunto para masculino contra feminino, e tudo isto, e depois leva a pessoa a pensar, mas se calhar um dia queria jogar no Corinthians, ir para fora, e isto está assim, se calhar, isto não é uma coisa de dar má imagem só ao Brasil, não é? Isto dá sempre mais ao futebol feminino como um todo. Portanto, espero que seja esclarecido o quanto antes, sei que as mulheres sejam a receber aquilo que têm direito, e isto até vai mais, se quisermos ir por aí, já vai mais do que mulheres e futebol feminino. Isto tem mesmo a ver com direitos, lei, não é? Se uma pessoa assina um contrato e está lá estipulado que tem direito a receber, não interessa se é homem, se é mulher, onde trabalha, o tom de pele, não interessa nada, interessa é cumprir o que está estipulado. O Corinthians certamente não tem falta de financiamento, é um grandíssimo clube, com muitos e muitos adeptos, muita massa de adeptos, muita grande torcida, não é? O Brasil, portanto, creio que isto têm a capacidade de resolver, agora é esperar para ver se for verdade, se querem ou não resolver isso podem, se não for verdade, pronto, se não for melhor ainda, e que as jogadoras estejam contentes e que estejam tudo minimamente bem, mas a ser verdade que resolvam isto, porque não é bom para as meninas, não é bom para o futebol feminino, e como o nosso amigo agora disse, muito bem, mais uma vez, Copa do Mundo é para o ano, esses problemas, não podem, já estamos na segunda metade, no segundo semestre de 2025, já para o ano, e falta menos de um ano, não é? Não pode acontecer, porque se estas coisas vão acumulando, noutros episódios já falámos de uma coisa também, outra, se isto vai acumulando, começa a descredibilizar e começa a desmotivar os jogadores, por isso espero que isso não aconteça há mais tempo e que seja resolvido o quanto antes. Beleza, Gabriel, obrigado, né? Coincidência ou não, há 1 ou 2 episódios atrás a gente conversou sobre o quão importante é o futebol feminino no Brasil e em Portugal crescer, né? Porque é aquela história, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha estão já com seu plano em funcionamento para crescer. Se os outros ficarem para trás, depois vai ser muito fácil perder as meninas, a menina não vai querer ficar ganhando R$1.500, R$2.000 no Brasil, ela vai sair muito facilmente para qualquer clube dos Estados Unidos. Então, quem perde, né, é o Brasil, é a Liga, vai perder as melhores atletas sempre facilmente. Né? Tá ótimo. Vamos aqui para o nosso próximo tópico, que é o último tópico,
que é aqui a vitória do Botafogo, né, por 22-0 no futebol feminino. Deixa eu colocar aqui. Eu vi essa notícia com a tristeza, né? Quando eu li assim, eu pensei, bom, infelizmente é isso, a notícia é essa. E por que isso? Porque eu não estou olhando com o olhar de torcedor do futebol feminino, apreciador do futebol feminino, não é isso. Eu estou olhando com o olhar de quem, né, deseja um futebol feminino forte, entendeu? Então a gente já falou até anteriormente, né, no UFC, que é um evento que nos últimos 20 anos cresceu absurdamente, eles têm um cara que o trabalho dele é só casar as lutas para que não haja espancamento, para que não haja, né, para que não haja, como é que eu vou dizer, uma situação em que seja uma covardia, né? O UFC não quer um lutador vencendo o outro em 10 segundos. Ele quer uma luta difícil, árdua, que ninguém sabe o que vai acontecer. E no futebol é a mesma coisa. Então, se você vê um placar como esse no Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que financeiramente tem uma diferença de Sudeste para Norte e Nordeste. Então, se você vê uma coisa como essa no Rio de Janeiro, você começa a raciocinar como é que está o futebol feminino no Norte e Nordeste. Entendeu? Que tem muito talento. A Marta veio do Nordeste. Quantas Martas hoje não estão no Nordeste? Quantas meninas hoje não estão lá, mas não tem oportunidade? A menina tem 10 anos, 12, joga futebol, tem técnica, tem talento, tem cognitivo. Você vê que a menina sabe jogar futebol, mas onde ela vai jogar? As coisas não crescem, não avançam, não prosperam, né? E aí você vê uma notícia como essa. Eu vou compartilhar aqui, né, para as pessoas poderem entender essa notícia aqui. Vou botar aqui. Não sei se está aparecendo aí, deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo. Eu estou compartilhando aqui essa notícia. A Liga de Futebol dos Estados Unidos, para você colocar o seu time, o seu clube lá na Liga, olha, eu quero participar da Liga. Você tinha que pagar entre 1 e 2 milhões de dólares. Depois, porque a Liga foi crescendo, esse valor foi aumentando. E o último a entrar na Liga, a última equipe a entrar na Liga, pagou 205 milhões de dólares. Está aqui. Né? E aí eu procurei outra informação sobre a Liga dos Estados Unidos. Achei essa aqui, que é um site né, bem conhecido do pessoal do esporte. E aí ele vem falando aqui, de novembro de 2025. Em novembro de 2025, a última equipe a entrar na Liga foi o Denver Summit, pagou 165 milhões. Quer dizer, de novembro de 2025 para hoje, já pulou de 165 milhões, né, para 205 milhões. Então, deixa eu voltar aqui. Gabriel, a gente sabe que o americano tem muitos defeitos, mas para lidar com dinheiro, ele é extremamente inteligente, né? Você não vai pagar 200 milhões de dólares para colocar o seu time numa liga se você já não estudou antes, já não levantou informação antes de que você vai recuperar esses 265 milhões de dólares em alguns anos. Entendeu? Então, é o que a gente fala. Você precisa ter um ambiente corporativo favorável. Se eu hoje pegasse 1 milhão de dólares e falasse, vou investir num time do Brasil, vou criar um time, um clube de futebol feminino lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, 1 milhão de dólares, eu não faria isso. Porque qual é o meu retorno? Qual é o meu retorno? Então, por isso que a Liga dos Estados Unidos, a da Inglaterra e a Alemanha acordou, a Alemanha a gente já falou aqui, acordou, já separou da federação e falou, nós iremos organizar e gerenciar a nossa liga feminina. E aí você vê no Rio de Janeiro um placar de 22-0. Como é que você vê, Gabriel, a sua opinião, por gentileza, em relação a esses números dos Estados Unidos e o futebol do Rio de Janeiro com um placar de 22-0? Por gentileza. Bem, assim, este é um assunto que eu por acaso já toquei aqui em Portugal para falar sobre o futebol de formação, de base no Brasil, e tem muito a ver com isto, que é, quem é que aprendeu algo nesse dia? Estes 22-0. Quem é que se tornou melhor nesse dia? Alguém ganhou? Ninguém ganhou. O resultado pode lá estar escrito 22-0, claramente uma equipa venceu o jogo, mas quem é que venceu? De facto, ninguém. Porque quem dá 22-0, isso não é nada, em termos de, só do ponto de vista, vamos por partes, do ponto de vista físico, para ganhar 22-0, não é só bola no pé, porque senão também o Barcelona
e o Manchester City, essas equipas que jogam dessa forma, quando fossem fazer amigáveis, mesmo com as equipas dos escalões mais baixos, também davam esse resultado, e não dão, não é? Não dão. Portanto, quando se dá este tipo de resultado, isto acontece muito no futebol de base, é porque as jogadoras, além de tecnicamente, eram fisicamente muito superiores às outras, okay? Muito superiores, na disputa dos lances, duelos, tudo. Portanto, fisicamente não foi um teste, porque quando jogarem com equipas que tenham o mesmo físico, nunca vão dar este tipo de goleado. Tecnicamente, bem, é bom a gente dizer que recebi aqui uma bola e tal, mas como não houve realmente uma competição equilibrada, a jogadora até da equipa que deu os 22 do Botafogo até podia ter-lhe a bola passar debaixo das pernas, se calhar a outra adversária não conseguia lá chegar e buscar a bola. Portanto, também não ganharam nada tecnicamente. Mentalmente até é um perigo. Uma pessoa pensa em parece um pavão, não é? Um peru. Fica assim, epá, sou muito boa, ganhei 22-0. Depois o outro jogo joga e perde o jogo ou ganha por 1-0 e pensa, epá, mas eu no outro jogo dei 22. Pois, mas não era o mesmo tipo de adversário, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que ninguém ganhou. Quem levou 22, sobretudo aqui no futebol feminino, já falámos até das questões das taxas de abandono no futebol feminino, quem acha que acontece a uma menina, ou uma boa parte das meninas que apanhou 22? Acham que lhes apetece jogar futebol no dia a seguir? Acham que elas vão se rir para o balneário e dizem, ei, ela nos 22, que giro. E mesmo que isso acontecesse, isso era uma coisa boa para elas. Ninguém ganhou. O treinador o treinador dos 22 não é o melhor treinador a ter dado 22. O que levou 22 não é o pior do mundo ter dado 22. Imaginem então as guarda-redes, as goleiras no Brasil, é que levou 22. Não é? Portanto, o resumo do que eu estou a tentar dizer é, isto não é benéfico. O futebol, na minha opinião, masculino ou feminino é igual nesse aspecto, deve ser dividido por níveis. Não é só divisões, é níveis. Porque às vezes na mesma divisão pode haver grandes desníveis. Okay? Como é este caso, isto foi para o mesmo campeonato, okay? Mas mesmo assim há um grande desnível. Eu sou a favor, nestas idades já é sub-20, eu percebo que já é suposto haver, ou melhor, não haver tanto tipo de facilitismos, mas também mesmo assim aos sub-20, houver estes níveis no futebol feminino, também tem que ser feito, que é criar um campeonato de elite só para as melhores equipas, e elas durante o ano, nem que joguem 3, 4 vezes, ou mais, neste caso número par, 4 vezes ou 6 vezes entre elas, não tem problema. Porque quem joga nos melhores, se jogar contra os melhores, estão sempre em constante evolução. Há sempre ali, hoje ganhei eu, mas este ganhou por um golo, agora no próximo vão se querer vingar, isto vai ser difícil. Toda a gente vai estar sempre a dar o máximo nos treinos e vão evoluir. E depois vão a torneios internacionais, já com as elites também de outros países, isso é bom. Quem está num patamar, vou-lhe chamar intermédio, onde sabe tocar uma bola, sabe passar e tudo mais, mas ainda não chegou a esse patamar, ou pode já não dar mais, acontece também, joga contra a maior parte das equipas. A maior parte das equipas estariam nesse campeonato. Okay, intermédio. E depois tem que haver um campeonato para aqueles que têm muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Okay? Seja pela idade, seja por questões motoras, de coordenação motora do corpo, seja, pode até haver jogadoras com problemas físicos, deficiência motora, seja o que for. Joga nesses campeonatos recreativos, ou seja, campeonatos muito lúdicos, muito brincadeira. Porque também não vale a pena jogarem contra os outros intermédios, também vão apanhar uma goleada. Não é? Portanto, o futebol para mim tem que ser assim, porque se for feito dessa forma, toda a gente evolui. Mas o que está no intermédio vai querer jogar no de elite e tal. Ok, treino para isso, evolua para isso e chega uma equipa, ou dentro do clube, se tiver essa equipa de elite, ou outro clube tem essa equipa de elite, chega lá. Mas aquele que também joga também gostava de ir ao de intermédio. Mesma coisa. Agora, não se pode estar num patamar onde aconteça este tipo de resultados. Eu estou a falar e falo por experiência própria. Eu já estive, a pior derrota que eu tive na minha carreira foi exatamente 22-0. Contra o Sporting, uma das melhores equipas em Portugal. O que acontece? Não eram meninos de 10 anos. Não tinha hipótese. Havia vários jogadores dessa equipa do Sporting que sozinhos me fintavam a minha equipa inteira. E os meus jogadores não eram maus. Só que o nível era muito diferente. E, portanto, se há grande diferença de nível, ninguém aprende. Eu, nesse dia, não aprendi nada. Os meus jogadores chegaram tristes, não tiveram meninos. Alguns não vi. Alguns, quando chegaram a casa, choraram. Não é? Ninguém ganha com isso. Por isso, a minha ideia para o futebol é esta mesmo. Mais do que divisões em si, não é? De subir divisão com mérito, que isso exista dentro do mesmo patamar. Okay? Agora, a elite devia sempre jogar com a elite. Okay? É esse ponto que eu acho. E nesse aspecto, até curiosamente, é um bocadinho parecido com os Estados Unidos, no sentido em que as equipas não descem. Pelo menos ainda é o conceito que existe. Por isso é que também os Estados Unidos acabam por ter esse poderio financeiro, as ligas neste caso, porque as equipas onde não descerem, não é? Isso tem, obviamente, não tem tanto mérito esportivo, mas do ponto de vista financeiro, para quem investe, faz com que tenham mais vontade em investir e depois quem acaba por ganhar? As jogadoras, os treinadores,
os adeptos porque também vêm sempre os melhores ali, porque também têm dinheiro para ver, portanto, tudo isto dá para ser debatido, mas se acharem que também há de mérito nisto e devia haver mérito esportivo, dá para tentarmos fazer um modelo híbrido, uma coisa que tenha mérito esportivo e que alia financeiro, mas o importante é perceber, este tipo de resultados não ajudam, nem podem acontecer, ok? Portanto, eu espero que isto, se esta equipa de Botafogo andar a dar outra vez 20 a outras equipas, vai ganhar o campeonato facilmente, e é o que eu digo, nem sequer foi um teste para elas não vão evoluir. Portanto, espero que isto não aconteça e que seja no Brasil, em Portugal, qualquer país, quem é responsável por organizar as provas, pense nisto, porque o futebol não pode ser isto, não pode ser estes níveis, ninguém ganha com isso, e como o nosso amigo Igor disse, é a competição. O facto de haver essa competição, como ele deu o exemplo da UFC e tudo, o facto de as coisas estarem ali, tac a tac, ninguém sabe quem vai ganhar, é que traz emoção, é que traz realmente uma ideia de, ok, se eu posso apostar num, posso apostar no outro, vou pegar aquela equipa, é tudo emotivo, é tudo uma coisa que até ao final só está ali colada a ver. Quem já olha para o jogo e já está a ver que a outra equipa está a ganhar 10-0, acham que vão continuar a ver o jogo. Desligam a televisão, mudam para outro canal, quem está a ver o jogo começa a rir, começa o telemóvel, ninguém aprende. Okay? Por isso eu só queria-vos deixar esta mensagem para as meninas que sejam em equipas em que deem goleadas, percebam, vocês não eram as piores antes, mas também não passam a ser as melhores por dar goleadas, okay? E para as meninas que estão em equipas que levam as goleadas, vocês não tinham que ser as melhores do mundo antes, mas também não passaram a ser as piores por levarem a goleada, ok? Muita força à equipa que levou os 22, porque vocês não são os piores, e certamente que, como eu disse antes, se continuarem a trabalhar, também vão evoluir, também não vai ser fácil novamente alguém vos dar este tipo de goleadas, ok? Portanto, muita força, sobretudo para esta equipa, e para não desistirem, ok? Não é um resultado que dita a vossa carreira e o progresso da vossa equipa, portanto, esta é a minha mensagem e sugestão para as treinadoras, sobretudo para as jogadoras e dirigentes. Perfeito, Gabriel, obrigado pelas palavras, né? Mensagem muito boa, mensagem positiva, né? Para as meninas, principalmente para as que perderam dessa forma, né? Tá, muito obrigado, Gabriel. A gente vai fechando por aqui, tá? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras. Tá, um bom domingo aí, a gente vai se falando até o próximo episódio. Um abraço aí para você, cara, se cuida aí. Muito obrigado, amigo, um grande abraço também para si, para a nossa amiga Sheila, para toda a gente que nos vê, um resto de um ótimo domingo, uma boa semana e até ao nosso próximo domingo. Tá legal, cara, boa semana. Um abraço. Um abraço, amigo.